A Rádio Congonhas apresenta o programa do Sindicom. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Congonhas. Você, servidor público, fica ligado todos os sábados de 16 às 17 horas aqui na Rádio Congonhas. Em especial servidores ativos e inativos da Prefeitura, da Câmara Municipal de Congonhas. Boa tarde ao Wilson na técnica que hoje nos acompanha aqui. E hoje o programa, quem está me dando a honra de me acompanhar aqui é o nosso diretor Roberto. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Natan. Boa tarde, Wilson ali na técnica. Boa tarde aqui aos nossos servidores ativos e inativos, os nossos pensionistas, né? Bem como toda aquela população congonhense que tem nos permitido penetrar em seus lares através das ondas da Rádio Congonhas, AM 1020, e agora através das ondas da Rádio Congonhas também, FM 93.1. Roberto, também mandar uma boa tarde aqui para toda a nossa equipe lá do sindicato, a nossa diretoria, né? E também ao Lucas, que está lá agora na cooperativa de crédito, né? Que é responsável pela concessão dos créditos consignados aos nossos associados, né? De forma geral. E lembrando o seguinte, o sindicato, gente, ele funciona ali na rua Doutor Pacífico Homem Júnior, número 91, sala 106, no centro de Congonhas. Para ficar fácil a identificação, nós estamos em cima da loja do Malucão. O nosso telefone lá é o 3731-2726
E o nosso horário de atendimento é de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. Bom, Roberto, como a gente tem feito aqui, a frase da semana escolhida, né, foi do Steve Jobs, né? O Steve Jobs todo mundo conhece aí, ficou famoso com o Apple, né? Principalmente os iPhones, né, que vieram revolucionar a linha de smartphone, né, no mundo inteiro. E a frase é a seguinte: cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. Linda frase, viu, Nathan? Ótima mesmo. Muito bacana. E aí, Roberto, com as notícias da semana, nós temos algumas coisas muito importantes aí, mas nós vamos dar início ao seguinte: a Cicobi, nossa COP. A cooperativa começou a funcionar essa semana lá e, graças a Deus, tem atendido um bom número de servidores. E aquele papel que a gente queria fazer, que é deixar de os servidores serem reféns dos grandes bancos aí privados, a gente está conseguindo resolver isso. Então, de uma forma bem serena, a gente tem conversado com os servidores, não para que eles se enrolem mais com dívidas, mas a questão é fazer a portabilidade do crédito desses servidores e eles passarem esse empréstimo para a cooperativa com uma taxa menor, dando a eles a possibilidade de reduzir ou o número de parcelas ainda que faltam ou até mesmo o valor da parcela, para dar aquele alívio nas contas do mês. Então, esse papel que a gente se propôs a fazer, ele está caminhando, ainda tem bastante gente para a gente poder atender, e aqueles também que querem realizar o sonho de comprar um carro novo, fazer uma festa, uma viagem, e que precisa de um dinheiro emprestado, pode correr lá na cooperativa para fazer sua simulação e quem sabe você sai de lá com um dinheirinho no bolso. Então, essa é uma das coisas que a gente queria falar essa semana, e a gente percebeu que está dando resultado, e se Deus quiser, durante esses próximos meses nós teremos ainda muito mais novidades para o servidor. Ô Nathan, na verdade o que a gente quer realmente, não só para os servidores, né, basicamente para os servidores, que é um dever de ofício nosso, né? Mas o que nós queremos com a vinda da Cicobi é exatamente proporcionar, principalmente aos servidores, mas também a toda a população congonhense, porque a Cicobi ela está aberta a todas as pessoas que queiram participar. E isso para nós é muito interessante, porque no tocante aos nossos servidores, a grande maioria que tinha empréstimos, aí normalmente tem empréstimo aí nos bancos privados, e a coisa realmente é muito complicada. Tem gente aí que estão com valores muito acima daquilo que a capacidade dele, assim, vamos dizer assim, autoriza, vamos dizer assim, que a capacidade que ele tem de capacidade aí para gerenciar o dia a dia dele. E em função dessa portabilidade com relação a Cicobi, que vai permitir a ele, inclusive, a ter um juro bem menor, quer dizer, uma condição bem melhor do que dos bancos privados, isso vai facilitar demais aí para os nossos servidores. Não só para os servidores, para todo mundo, né? Porque está todo mundo hoje procurando uma melhora nesse sentido, porque quanto mais você paga de juro, pior fica a situação. E nessa época de crise, graças a Deus, Congonhas tem crise também, mas não é uma crise tão generalizada quanto aí no Brasil todo, né? Mas a gente espera que a Cicobi realmente ela possa se tornar aí, em termos de vamos dizer assim, de benefício aí a toda a população, talvez seja uma das melhores da região. Ela já atua em Lafayette, por sinal, né, já tem um grande movimento em Lafayette. Eu me lembro muito bem que os pagamentos que eu faço, por exemplo, o plano Unimed também é na Cicobi. Então é uma cooperativa, vamos dizer assim, que já tem uma grande fatia da economia regional, e isso para nós é muito interessante. E é mais um trabalho, né, Nathan, que o sindicato tem feito aí de uma maneira mais direta, né, para que a gente possa realmente tentar ajudar na melhoria da qualidade de vida aí dos nossos servidores e, consequentemente, da população, porque esse reflexo positivo todo mundo vai sentir em função aí, e principalmente como ela hoje está, vamos dizer assim, locada no primeiro andar lá do Banco do Antigo Banco do Brasil, em cima do Malucão, ali ao lado do sindicato. O espaço físico não é um espaço físico grande, então as pessoas muitas vezes até passam e não percebem isso lá. No seu caso, os servidores, que graças a Deus também já entenderam a mensagem, né, da melhoria vamos dizer assim, do custo do dinheiro para eles, que já a procura está muito grande, isso é fundamental, mas à medida em que ela vier para
para a parte térrea, né? E que toda a população puder passar e ver a Cicobi lá, e em função também das próprias propagandas, não só feitas aqui no sindicato, quanto da própria empresa, da própria cooperativa, isso a gente não tem a dúvida que vai ser ótimo para toda a população, para todos nós, principalmente para os servidores, e melhor ainda, vamos dizer assim, para a população, mas vai ficar ruim para certos bancos, né? Os bancos não vão gostar muito porque a concorrência ela é fundamental. E a cooperativa, o custo do dinheiro fica muito mais barato em relação aí ao banco privado. Então, na verdade, o que a gente imagina, né, é que esse trabalho do sindicato ele possa nos proporcionar, principalmente agora em que a gente vislumbra que a situação do país está melhorando, a situação de receita da prefeitura está, vamos dizer, ótima, né? A gente espera que esses somatórios, esses vetores que a gente tem buscado aí para melhorar a situação dos servidores, que ele possa realmente se tornar um vetor muito grande e nós possamos, inclusive, Natan, em função do que a gente vem buscando aí ano a ano para os servidores, que a gente possa, inclusive, diversificar no sentido de começar a recuperar coisas que nós perdemos, né? Inclusive essas defasagens salariais que existem aí na região como um todo e principalmente no poder público, né? Que nós temos, por exemplo, tem algumas classes de servidores que quando você vê a iniciativa privada que está ruim, o serviço público também não está bom. E a gente precisa de corrigir isso. Mas nós só podemos corrigir tudo isso também em função da receita do município. Porque tem limites, né, que a ser cumpridos, imposto pela lei de responsabilidade fiscal e até pela responsabilidade do administrador em si. Então, na realidade, a gente espera que a Cicobi realmente possa vir aí para ficar no município e ajudar o município de Congonhas a crescer de maneira que a gente fica muito feliz, porque ajudando os servidores, a gente está ajudando a população, e ajudando a população a gente está direta ou indiretamente ajudando o nosso município. É isso aí, Roberto. Roberto, agora também falando da semana lá que foi um pouco agitada por conta da cooperativa e também de outras coisas, né? Eu recebi lá a servidora Érica, né? Ela é auxiliar de biblioteca, para tratar de alguns assuntos com relação à carreira. Érica, pode ficar tranquila que nós vamos nos reunir com o secretário de administração para a gente tratar dessa situação de todos os auxiliares de biblioteca, tá bom? Para a gente saber como é que nós vamos poder fazer para ajudá-los. E nós vamos traçar um projeto para que a gente consiga efetivamente resolver para vocês. Eu estou com algumas demandas também, sabe, Roberto? E com essa mudança de secretários, nós vamos ter que refazer um rearranjo de novo das conversas. Então, o novo secretário de administração, Sandro Cordeiro, e eu estou com algumas demandas. Eu tenho demanda lá para tratar do estatuto da Guarda Municipal, questão dos fiscais, agora dos auxiliares de biblioteca. Quero conversar com ele também da questão das professoras que estão em ajuste. Nós vamos tentar chegar num denominador comum. E também essa semana teve a primeira reunião com o secretário novo de gestão urbana com a Guarda Municipal. E o próprio diretor nosso da Guarda, o Marquinhos, já havia solicitado uma reunião com o novo secretário e a comandante da Guarda Municipal, e eu e ele, né, mais membros do sindicato, para a gente tratar de demandas que a Guarda tem, que são EPIs, o estatuto e algumas coisas que foram colocadas na reunião pelo novo secretário, né, que agora assumiu, o Adivar, para a gente tentar também chegar num denominador comum e conceder principalmente o estatuto e o EPI para os guardas municipais. Então, ontem e anteontem eu recebi telefonemas do Felipe da Guarda conversando comigo, me explicando. Na quinta-feira eu tive uma reunião com o diretor da Guarda, né, o Marquinhos, para resolver essas questões. Já solicitei da comandante que está de férias, a Gislaine. Assim que ela retornar, marcaremos uma reunião com o secretário para que ela esteja presente e a gente tentar chegar numa solução para todos esses pequenos problemas aqui para a gente resolver. E os servidores têm condição de trabalhar com saúde, com respeito, né, e com os itens básicos que eles precisam para trabalhar, que é a questão do EPI da Guarda. Então, é muito provável que em fevereiro a gente tenha essa reunião em virtude das férias da comandante, tá bom, gente? É só para vocês entenderem o seguinte: o sindicato vem trabalhando de uma forma assim, até agressiva com tudo, porque a gente quer ver resultado. Então a gente não tem parado. Assim que chegam as demandas, a gente tem entrado em contato
com todos os servidores, e inclusive já solicitei também uma reunião com a secretária de Educação para a gente tratar algumas coisas também com relação aos servidores lá da educação. Então, esse é o nosso trabalho e a gente vai dar continuidade. Agora, Roberto, nós vamos falar da pauta de reivindicação desse ano, 2019. É um assunto que todo mundo cobra, né, Renato? Tem com toda a razão. Eu achei verdade. Que está. Eu entendo até que a administração está errando muito aí, não levando em consideração aquilo que aquilo que todos nós estamos cobrando aí, cobramos aí no final do ano, estamos cobrando aí no início do ano. Então nós precisamos realmente dar uma sacudida no executivo para que a gente possa resolver esse problema, porque na verdade entendo eu que em função da melhoria, né, da nossa receita, em função da situação do país, que vai melhorar muito, né, a partir de agora, e esse reflexo positivo ele já está no município de Congonhas há mais de 6 meses. Então eu entendo que realmente é uma falha muito grande do executivo e que nós precisamos cobrar com veemência para que a gente possa resolver esse problema. E só para constar, né, Roberto, nós entregamos nossa pauta de reivindicações em novembro do ano passado. Exatamente. Então, sim, tem já novembro, dezembro e agora já estamos na segunda quinzena de janeiro. Já era para todos os secretários pertinentes para a área avaliarem a nossa proposta e já ter uma contraproposta, já sabendo que como a cidade de Congonhas estaria. Se nós que estamos aqui no sindicato, que somos, assim, vamos dizer, não tão competentes ou não tão estudados na área, né, Roberto? Tirando você que você já foi secretário, você tem o expert nesse assunto. Se nós já vislumbramos e já fizemos os cálculos mostrando que há possibilidade de ter um aumento, não é possível que a turma lá ainda não tem esse conhecimento e não fez esse cálculo. É brincadeira. Se for possível, nós vamos ter que comprar uma calculadora HP, um maço de folha, uns lápisinhos para começar a rabiscar lá. Natan, às vezes eu fico impressionado de ver e fico às vezes chateado, porque eu me lembro muito bem que no ano passado, em 2017, no princípio de 2017, quando nós sentamos para negociar, nós sabíamos que a prefeitura tinha uma folga de 0,82 em função dos relatórios de gestão fiscal. E nós sabíamos que a dificuldade seria muito grande para a gente conseguir uma coisinha um pouco melhor, né? E nós, né, sabíamos também que a partir daquela época o município também já começou a melhorar, todo mundo sabe disso, a situação do município realmente ela vem melhorando muito e de junho para cá melhorou muito mais ainda. Nós já estamos com uma receita corrente líquida média de mais de 1 milhão dia, que é um negócio fantástico, né? E depois eu tenho alguns dados para passar aí para as pessoas, do que vem acontecendo aí desde do governo do Anderson para cá em termos de aumento de receita. E na verdade o que a gente fica preocupado é o seguinte: lá naquela época, quando nós sentamos lá em 2017 para discutir o aumento de 2017, o prefeito lamentou muito aquele troço todo, mas realmente ele nos deu o INPC, que foi 2,07. Quer dizer, proporcionalmente falando, a situação da prefeitura estava no mínimo 10 vezes pior do que ela está hoje, porque hoje ela está 10 vezes melhor do que era no passado. E aí eu pergunto para você, nós sem briga, sem confusão. E dessa vez que a situação do município é muito tranquila, a receita sobe fantasticamente, principalmente aí no tocante à CEFEM, e que você pode usar o recurso da CEFEM também para pagamento na área da saúde, na área da educação, né, que ajuda muito. E nós estamos numa situação hoje, assim, numa falta de interesse da administração muito grande em resolver esse problema, porque na verdade, vamos dizer, por pior que fosse o prefeito, entendo eu, que uma das principais, e aí quando eu falo também que são todos iguais, porque até hoje eu ainda não vi um diferente, na verdade, esse problema, principalmente do acordo coletivo dos servidores, ele tem que ser contemplado lá no orçamento, já com a aplicabilidade dele a partir de janeiro, pelo menos no INPC. E o que me entristece é que, na verdade, a gente começa a discutir isso, a gente manda a pauta, houve época em que nós mandamos a pauta em setembro, e as conversações começam só em janeiro. E muitas vezes o prefeito ainda fica assim, tem que esperar a receita de janeiro. Não tem que esperar nada, ele tem que esperar, ele tem que trabalhar em função daquilo que vem acontecendo aí, principalmente nos últimos 12 meses, que é o que a legislação está prevendo. Então a gente fica muito triste, porque na verdade... Espero até, Natan, que algum dia que Deus me dê vida e saúde, não só a mim, a todos nós, para que a gente tenha um dia, um prefeito, que quando chegar dia 1º, no dia final do ano, ele já encaminhou um projeto de lei para a Câmara. Antes da Câmara sair de recesso, a gente já sabe o que vai acontecer conosco a partir de janeiro, né?
mas infelizmente até hoje nós não conseguimos, mas esperamos que agora, é aquilo que eu falo para você, quando estivermos sabatinando aqui os próximos prefeitados e que venha gente nova, né? E o importante é que venha gente nova para o município, exatamente com outra mentalidade, para que a gente possa exatamente estar trabalhando em cima disso. Porque o que acontece? Nós temos a folga, o prefeito pode, sem pestanejar, sem nenhuma preocupação com a folha, ele pode repassar para a gente o índice que ele deu, que foi dado ao salário mínimo de 4,61, se não me falha a memória, ou 4,62, ele pode repassar tranquilamente esse índice de 4,62, teoricamente. Ele significa 2,3 de aumento no percentual da receita, e 2,3 ele absorve isso tranquilamente, sem problema nenhum. Muito pelo contrário, a tendência agora é de melhorar, e melhorar muito, né? Então eu não vejo, vamos dizer assim, eu vejo o prefeito trabalhando muito mais com o lado político do que com o lado técnico. Você vê o seguinte, Natan, o centro da cidade está todo ele sendo recapeado, e não é com asfaltinho de 2 centímetros, não é com asfalto de 4 centímetros. Uma série de outras obras, por exemplo, que está sendo feita em locais que muitas vezes não haveria necessidade de se fazer agora, né? Então a gente fica muito triste com isso, porque você vê, nós temos bairros em Congonha que não tem água, não tem luz, não tem esgoto, não tem nada. E você está recapeando, por exemplo, jogando asfalto em áreas que você poderia esperar mais 6 meses, mais um ano, ou ano que vem, sem problema nenhum, né? Então a gente fica muito triste, porque na verdade a coisa está sendo tocada muito mais politicamente do que tecnicamente. Porque tecnicamente, se estivesse sendo tocada, muitas vezes você deixava de fazer uma coisa aqui, não, estou deixando de fazer isso aqui para fazer aquilo que é prioritário e que é mais importante para a população. E vou resolver o problema do servidor, porque a partir do dia 1º de janeiro, ele já perdeu. A perda dele em função do INPC dado pelo governo federal é de 3,43, quer dizer, ele ficou mais pobre. Hoje, no dia 1º de janeiro, o servidor está mais pobre 3,43%. Quem ganha R$1.000 já perdeu R$34,30 a menos, quer dizer, não dá para ele comprar aquilo que ele comprava. E a gente sabe que a inflação oficial também, ela não é uma coisa, é o índice oficial, tudo bonitinho, mas ela é meio mentirosa, você sabe disso. É verdade. Né? Então, na verdade, o que a gente está imaginando, o que a gente quer, e aí o que eu percebo, muitas vezes, não é o prefeito em si, porque, na verdade, ele tem o poder da caneta, né? Ele tinha que reunir o pessoal, mas me parece que secretário de planejamento, principalmente o secretário de planejamento, secretário de administração, a secretária de finanças, aquele troço todo, parece que essas pessoas não estão, pelo menos, cobrando do executivo ou planejando de forma tal que esses problemas não possam ocorrer. E o nosso secretário de planejamento, ele foi secretário de planejamento no governo do Walter, no governo do Altari, no governo do Anderson, no governo do Zelinho, e esses problemas, o Natan, vêm se repetindo anualmente. Quer dizer, é um negócio que não dá para entender. É verdade. Porque, na verdade, o que a gente precisava, e são coisas, e aí o que me entristece nessa hora, Natan, é que eles vêm para o rádio, você ouve às vezes o prefeito, os prefeitos, não estou dizendo só o caso do Zelinho, não, de todos eles, dizer que o maior patrimônio do município é o servidor público. E na hora de negociar a perca, nós não estamos falando em ganho real, não. Nós estamos falando em recompor o poder de compra do servidor. Porque se nós estivéssemos aí brigando por um ganho real de 5%, 6%, eu até entendo que a administração tinha que brigar mesmo, aí tinha que batalhar mesmo, para quanto menos sair de ganho real, melhor para ela, sobraria mais recursos do caixa dela. Mas não é o caso, nós estamos aqui discutindo e batalhando simplesmente para não ficar mais pobre, para comprar as mesmas coisas que nós compramos no ano passado. E infelizmente você não vê ninguém da administração se mobilizando para isso, muito pelo contrário. Então isso me entristece muito. E aí, Natan, que eu estou dizendo para você, ano passado eu achei que nós tivemos um ganho fantástico, porque nós tínhamos, e a gente tem conhecimento que a nossa disponibilidade financeira era de 0,82, né? 0,41, que quando você dá o aumento você pode ver ele dobrado, então 0,82, e nós tivemos 2,07. Mas esse ano, infelizmente, a gente tem observado que, apesar da disponibilidade da prefeitura, a administração não está se mobilizando a isso. Então entendo eu que a partir dessa semana a gente está cobrando o executivo. E eu só serei contra, vamos dizer assim, a Assembleia se sair o índice do salário mínimo dos 4,61. Qualquer valor inferior ao índice do salário mínimo, eu entendo que nós temos que chamar a Assembleia para que a decisão não seja da diretoria, que a decisão seja exatamente de todos os servidores. Ô Roberto, inclusive eu faço das suas palavras a mim, que eu entendo o seguinte:
Se nós estamos passando por uma situação financeira apertada, e que a gente já viu que não Mas é. Não está. Os relatórios de gestão fiscal nos mostram isso. A prova está aí, está se asfaltando a cidade inteira. A Marechal Floriano foi asfaltada recentemente, vai ter que asfaltar tudo de novo, porque já está. O trabalho feito foi um trabalho de péssima qualidade. Entendeu? E aí a gente pega e fala o seguinte: esse discurso não cola mais, isso já passou. Mais, não tem jeito. Nós não podemos aceitar o seguinte, ficar essa discussão, ficar essa leleia toda e não nos atender. E aí a gente vê lançamento de obras em bairros. Eu não sou contra ter obra no município, não. Mas há o seguinte: se a data base é 1º de janeiro, por que não dá prioridade para resolver isso? Natan, nós estamos brigando aqui, no bom sentido, para que se use apenas 54% da receita corrente líquida, que esse 54% seja revertido em benefício dos servidores. Os outros 46% da receita, o prefeito faz o que ele quiser, a obra que ele quiser, aonde ele quiser. E que é dinheiro demais, se você for olhar. E só para o servidor ter ciência, havia uma palavra do próprio prefeito que nós nos reuniríamos na primeira quinzena de janeiro para tratar sobre o nosso reajuste, quando a gente entregou a nossa proposta lá em 2018. E aí, conforme havia sido apalavrado, nós aguardamos e entramos em contato desde a primeira semana de janeiro até a presente data para que fosse feita a reunião e que já em janeiro a gente chamasse a assembleia para que os associados em geral pudessem decidir se sim ou se não pelaquela contraproposta do governo. E só para vocês terem ciência, como não foi feita a reunião, nós mandamos um ofício para o prefeito, que aqui eu vou ler, né, que é o ofício Sindicom 001/2019, endereçado ao José de Freitas Cordeiro, prefeito do município de Congonhas, e ao secretário municipal de administração, Sandro César Cordeiro. Assunto: solicitação da reunião para o dissídio 2019. Prezados senhores, o Sindicom, Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Congonhas, preocupado com a situação dos servidores, vem, por meio deste, em critério de urgência, solicitar uma reunião com vossas senhorias, em conformidade com a pauta de reivindicações 2019, enviada ao município na data de 13 de novembro de 2018. Atenciosamente, o presidente, né, do sindicato, eu que estou aqui falando, com o mandato 2018-2022, e foi recebido lá pelo servidor Alisson no dia 17 de janeiro. Então é o seguinte: o sindicato tem mandado, tem cobrado da administração, e se a situação fosse calamitosa, difícil, a gente estava aqui falando, olha, nós vamos tentar, mas não, nós já estamos querendo o ganho real, porque a gente entende que há a possibilidade da gente ganhar o mesmo índice do salário mínimo. Para quê? Para que a gente possa não só ter a reposição da inflação, mas para que a gente evite aquele achatamento que acontece quando você tem um reajuste da inflação, mas ele é inferior ao salário mínimo. Então vai aproximando cada vez mais os servidores do salário mínimo que é praticado no Brasil inteiro. Então a gente está preocupado com isso. Nós já vamos propor esse valor para o prefeito, e a gente entende o seguinte, que inclusive ele já divulgou até nas redes sociais, Roberto, eu não sei se você ficou antenado nisso aí, que o Zema esteve reunido com a AMM já agora em janeiro e falou que vai fazer todos os repasses dos valores constitucionais com relação aos impostos, rigorosamente para os municípios. Então nós já não vamos sofrer mais daquela retenção de forma ilegal que o Fernando Pimentel estava fazendo. E isso então nos leva a crer que, se a receita já estava em 30 milhões, é muito possível que agora em janeiro, já com IPVA, essas coisas todas, nós vamos bater em 32, 33, 34 mais, milhões. Não tem dúvida, entendeu? Não. Então, assim, é uma situação, como você fala, atípica no Brasil inteiro. A gente sabe de municípios que estão sofrendo. Lafayette, aqui mesmo do lado, eu tenho amigos lá que trabalham na prefeitura de Lafayette e estão sem receber dezembro e sem receber o 13º. Só que a situação de Lafayette e Ouro Branco são situações completamente diferentes, como nos outros municípios também. E aí, Congonhas, graças a Deus e graças ao minério que tem aqui, graças às empresas que estão explorando, tem a siderurgia aqui do lado, fora o comércio local e as pequenas empresas, geram um imposto suficiente para manter isso aí. E aí, aquela situação, quando você deixa de resolver a questão tecnicamente, eu passo para a política, evidentemente você vai atrás do quê? Você vai atrás de onde te dá mais visibilidade. E a gente tem um hábito de ouvir aqui dos políticos que o servidor sempre é ingrato, que faz e nunca está satisfeito. Na realidade, se de fato você
fosse feita as coisas mesmo, mas se fosse feito em tempo hábil, sem ficar essa conversa toda, sem ficar essa encheção de saco mesmo, perdão a palavra, mas essa confusão toda, o servidor valorizaria. Mas na verdade a gente questiona, briga, por quê? Porque chega nesses determinados momentos que são o ápice da situação, né, do ano, aí fica essa demora. Se pelo menos nos respondesse, mas a gente liga, não, nós vamos marcar. Uai, daqui a pouco chega o final do ano, nós estamos marcando para a próxima de 2020. Mas tudo isso, Natan, tudo isso a culpa é nossa mesmo, porque é a gente que escolhe os governantes. É verdade. E isso tem que servir de base para as próximas eleições, a exemplo do que aconteceu no Brasil. A culpa acaba sendo nossa, porque no final nós vamos estar elegendo os mesmos, com os mesmos pensamentos, aquele troço ali. Uma outra, eu queria colocar aqui, Natan, não te cortar, já cortando, eu queria colocar aqui que eu tenho alguns levantamentos para mostrar que a situação do município de Congonhas é uma situação tranquila, gente. Eu peguei aqui levantamentos de receita, por exemplo, corrente líquida. Qual a receita corrente líquida, gente? Porque as receitas de capital não nos interessam. A receita de capital depende do administrador, do prefeito, lá para Brasília, aquele troço todo, para trazer dinheiro de lá para cá, para fazer essas obras que tem por aí, por exemplo, principalmente com relação a patrimônio, esse troço todo. Então essa receita é um problema dele, nós não estamos preocupados com ela, quanto mais vier, melhor. Nós estamos preocupados com a receita corrente líquida, que é aquela que sai do imposto realmente. Então, eu fiz um levantamento aqui para que as pessoas, principalmente os servidores de uma maneira geral, tenham uma noção, Natan. De 2011 para 2012, nós tivemos um crescimento na receita, isso foi lá no governo antes ainda, né? Nós tivemos um crescimento na receita de 16%. Ela saiu de 200 milhões para 232 milhões. Nós tivemos um crescimento de 2012 para 2013 de 16,37%. De 2013, se não me falha a memória, foi o ano que o Zelinho assumiu a prefeitura, concorda? Verdade. Então teve um aumento de 232 para 270 milhões. Foi quando nós conseguimos, inclusive, também já negociar o novo estatuto, o novo plano, aquele troço todo. De 2013 para 2014, a receita cresceu 10%. 10%. É um valor extremamente significativo. De 2013 para de 2014 para 2015, aí sim foi a época da crise, do reflexo negativo da crise que aconteceu, que iniciou em 2009, nós tivemos uma diminuição da receita de 2014 para 2015 de 5,72%. Tivemos uma diminuição na receita e não tivemos tanto problema como nós estamos tendo agora. E de 2015 para 2016, a receita subiu 5,71%. E de 2016 para 2007, ela também cresceu pouco, porque a crise também deu um reflexo muito positivo, muito negativo. Ela cresceu apenas 1,01%. Mas de 2017 para 2018, pasme, ô presidente, ela cresceu 12,7%. Então não justifica de maneira... Se nós, no ano de 2017, nós conseguimos vencer o ano relativamente tranquilo, de 17 para 18, com esse aumento de 2017 para 2018, foi de 12,7%. E de 2018 para 2019, a gente sabe que vai ser muito, muito, muito superior a isso. Então não tem sentido, vamos dizer assim, de maneira nenhuma, e aí eu brigo muito, no bom sentido, com o pessoal do planejamento, que não tem sentido ficar enrolando, não dá para isso, não dá para aquilo, porque, na verdade, quando você vai discutir, principalmente com o secretário de planejamento, mas tem as verbas carimbadas, tem as verbas não sei o quê, nós não estamos preocupados com verba carimbada, nós estamos preocupados com os 54% da receita corrente líquida que pode ser repassada para o servidor sem nenhum descumprimento à legislação. Né? É isso que a gente está brigando, a gente está batalhando. Então a gente fica muito triste, eu estou passando para vocês. E um outro dado que eu vou passar também, quando você fala do salário mínimo, Natan, interessante, é que de 1995 até hoje, a diferença, o ganho real do salário mínimo, que foi bom, graças a Deus que houve o ganho real do salário mínimo, foi de 38%. Isso significa que o salário mínimo, o poder de compra do salário mínimo aumentou em 38%. O que significa isso? Que o indivíduo que ganhava lá atrás, em 95, um salário mínimo, e continua ganhando um salário mínimo agora, se ele comprava uma cesta básica, agora ele compra, hoje ele pode comprar, naquela época ele comprava uma cesta básica, hoje ele está comprando a mesma cesta básica, ele está comprando 1,38 vezes, 1,38 cesta básica, quase uma cesta básica e meia, vamos dizer assim. Então o poder de compra dele melhorou.
E para aquelas pessoas que ganham mais que um salário mínimo, que é 99% da prefeitura, porque nós temos gente até que se fizesse um concurso hoje ia receber menos que o salário mínimo, mas a grande maioria ganha mais que o salário, 99,9% ganha mais que o salário mínimo. Então o que acontece? Essas pessoas que ganham mais que um salário mínimo, que são praticamente quase que 100% dos servidores, nós estamos comprando 38% a menos daquilo que a gente comprava lá em 95. Então se você, vamos dizer assim, aliás, nós continuamos comprando a mesma coisa que nós comprávamos lá em 1995. Se nós comprávamos uma cesta básica, hoje nós estamos comprando a mesma cesta básica. Ao passo que quem ganha o salário mínimo, vem ganhando o salário mínimo de lá até aqui, ele está comprando praticamente uma cesta básica e meia. Então o que acontece? Do jeito que está indo as coisas, e a gente tem que ficar feliz porque o salário mínimo está tendo ganho real, mas do jeito que está indo as coisas, o que vai acontecer futuramente? Aquelas pessoas que ganham um pouco a mais, teoricamente, o governo vai segurando para que no futuro todo mundo esteja ganhando um salário mínimo. E é óbvio que se o salário mínimo tivesse um poder de compra conforme determina o Diese, beleza, mas não é assim. Então o que nós temos que batalhar, Natan, mostrando esses dados aí, principalmente para os servidores, é que não justifica de maneira nenhuma a forma com que o prefeito está tratando o sindicato, está tratando os servidores no tocante aí a recomposição salarial de todos, não estou dizendo o Zelim, todos eles a mesma coisa. E nós tivemos prefeito aqui que infelizmente não nos deu nada, e quando nos deu alguma coisinha ainda ficou nos devendo ainda. Então na verdade o que eu estou colocando aí para o prefeito, para o secretário de administração, para o planejamento, para a menina das finanças, é que nós estamos brigando por 54% da receita que ele pode jogar para pessoal. Então se ele está gastando mais, está tendo que tirar às vezes dos 54% para jogar em outras coisas, nós não concordamos. Roberto, é bem isso aí. Eu também não concordo de jeito nenhum. E você falando questão do ganho do salário mínimo, é importantíssimo o salário mínimo ter um ganho real. Só que no que nós temos visto, principalmente os aposentados, é que está havendo um achatamento do salário. Aquelas pessoas que ganhavam 2 salários mínimos na aposentadoria já estão ganhando 1, em virtude do salário mínimo ter aumentado o ganho real. E a gente sabe, até mesmo os institutos oficiais aí falam que é o seguinte: o salário mínimo hoje, ele é muito aquém do que você precisa para garantir aquelas coisas básicas de saúde, educação, segurança, lazer. Então é o seguinte, você pode ver aí que o salário mínimo, pelo que foi feito, pelo cálculo feito pelo Diese, ele fala que tem que ser acima de R$3.000 hoje. Eu garanto para você que se o salário mínimo fosse acima de R$3.000, na condição que nós estamos vivendo hoje, as pessoas iam ficar tranquilas. Ia ter tranquilidade para falar, não, ganha um salário mínimo, porque sabe que é um salário que daria a ele uma dignidade para comprar, sair, passear, oferecer estudos para os seus filhos de uma forma mais tranquila, porque hoje o que a gente vê é as pessoas trabalhando cada vez mais, se esgotando de trabalhar para dar uma condição diferente para a família. Então, sim, é um esforço que a gente tem que fazer de brigar principalmente com o governo, brigar junto também com as empresas, para que as coisas melhorem. E é nesse sentido. O que a gente fica aqui bravo e passa essa mensagem é que, se pelo menos nos dessem a resposta de data ou falassem o porquê que não nos recebeu, nós teríamos alguma coisa para falar, mas nem isso. Aí, Roberto, tem hora que dá vontade de falar assim, vamos chamar a Assembleia e vamos falar o seguinte, que a proposta do município não tem, nós vamos sair para poder fazer algum manifesto, alguma coisa, porque a gente não tem resposta de nada, fica aqui a ver navios. Então, assim, a gente acredita que essa semana, pelo menos alguma coisa eles vão nos informar, né? Não nos informando, nós vamos tomar as nossas medidas para que a gente possa resolver isso e torcer para que alguém do governo se sensibilize e fale, não, nós precisamos de atender o sindicato, ou se não, fala o seguinte, nós precisamos de atender os servidores precisam disso, porque conforme você mesmo falou, as coisas a partir do 1º de janeiro, quem ganha salário mínimo já está tendo reajuste, e por aí vai. E outra coisa, é um direito do servidor, a database nossa é em janeiro, nós não estamos pedindo favor, nós estamos querendo que faça cumprir aquilo que é determinado. Database é aprovada por lei, mandada pelo próprio executivo aí. Nós não estamos aqui pedindo favor, nós estamos pedindo para cumprir. E outra coisa, a questão do reajuste nosso, o INPC já é obrigação a conceder.
A gente está tentando mostrar que também há a possibilidade de um ganho real em virtude do que a gente está fazendo dos cálculos da receita. E conforme o Roberto já falou, o município não tem problema com relação à receita. Nós temos problema com relação à despesa. E eu vou mais além. O nosso problema não é o servidor não, Roberto. Porque conforme você mesmo falou, 54% do que recebe, teoricamente, poderia ser gasto com o servidor. Então a lei fala, olha, você pode gastar até 54%. E nós estamos dentro desse patamar. Então não há também aqui uma benevolência do prefeito. A lei determina isso. Então nós estamos cumprindo. Agora, os outros 46 que façam o que quiser. O problema é o seguinte, querer mudar a cidade em 6 meses, em 1 ano, a gente sabe que isso não é possível. Tudo tem que ser feito ali, ó, cronometrado, com cronograma, tudo dentro de um limite, porque senão o município não é igual a nossa conta, que você pode pedir empréstimo, ficar entrando cheque especial. Não é assim, a gente tem os compromissos, tem que pagar fornecedor. E se a gente se bem lembra, Roberto, o prefeito alegou que estava até com atraso de fornecedores. Aí o que acontece? A gente avaliando aqui direitinho, se você pode gastar 54% da folha, o porquê então de licitar novas obras? Vamos pagar então o que a gente der, vamos organizar a casa e vamos fazendo devagarzinho. Ah, eu quero fazer a praça de evento, eu quero fazer uma requalificação lá no bairro Campinho, que eu vi recentemente a matéria e tal. Eu acho isso muito bacana e tem que ser feito. Mas vamos primeiro organizar a casa, vamos deixar tudo zeradinho, tudo certinho, para a gente também ter uma fama do seguinte, essa prefeitura paga rigorosamente em dia, está andando com as contas certinho, para ganhar esses prêmios aí que coloca na internet aí de cidade de melhor porte aí, tudo conversa para boi dormir. Não, mas eu digo assim, pelo menos para ter subsídio para poder falar, entendeu? Conversa para boi dormir. Então é o seguinte, eu fico às vezes estarrecido com essas coisas por conta disso. Se é para poder dar publicidade, vamos dar publicidade de coisa boa, vamos falar que o município é bom, que paga tudo e que está fazendo obra, e tem que fazer obra mesmo, porque a população, de uma forma geral, tem que receber a contrapartida dos impostos que ela paga. E o governo federal, uma fala do governo federal que eu achei interessante. Para que gastar uma fortuna fazendo propaganda que o Correio entrega a carta, se é o único que tem que entregar a carta no Brasil? Para que jogar uma tonelada de dinheiro fora fazendo propaganda que o Correio entrega a carta, se todo mundo sabe que só existe o Correio entregando carta no Brasil? Então, são coisas que é a mesma coisa, a gente vai para o município. O prefeito não tem que estar preocupado em colocar o município para o estado, para o país, para todo lado, não. A satisfação das coisas boas do município tem que estar com a população, com o pessoal que está na circunscrição do município. Eu não quero nem saber se o Lafayette ficou satisfeito, se não ficou satisfeito. Nós temos que cuidar bem, a nossa população é que tem que estar satisfeita. Então, se você começa a gastar dinheiro para fazer isso, fazer aquilo, para aparecer com relação ao contexto, é porque normalmente você está querendo vislumbrar aí um degrau político. Você quer fazer a coisa política para você subir politicamente. O que eu não concordo. Então, o que eu quero colocar para você é o seguinte: e quando você vem aqui para o município, e a gente fala algumas coisas, é muito comum que você vê também o secretário de planejamento, mas a folha cresce 10% ao ano. Quer dizer, ela cresce 10% ao ano, vírgula, né? Vírgula. Porque o crescimento vegetativo, ele só acontece para servidores efetivos e ativos. Servidores efetivos e ativos. Então essa conversa para boi dormir, que a folha cresce 10%, ela cresce sim, 10% para servidores efetivos e servidores ativos. Então, fica se justificando coisas que, na verdade, quer dizer, a população entende, cresce 10%, mas não cresce. Então, e outra coisa, os que mais levaram vantagem em termos de ganho real no município de Congonhas são os cargos comissionados puro. Sabe por quê, Natan? Porque não existia prêmio incentivo, não existia adicional. E, na verdade, o que acontece? Prêmio incentivo, adicional, podendo, inclusive, averbar todo o tempo de cargo comissionado no município. Então, você pode ver que nós temos servidores efetivos que entrou na prefeitura recentemente, que teve um ganho real absurdo. E isso ninguém enxerga, porque a gente fala, você vai falar com o secretário da administração, vai falar com o projeto, não, mas é verba pequena, vírgula, é uma verba pequena que dá para dar os 4 e qualquer coisa para nós, aí sem problema nenhum. Nós não estamos aqui trabalhando contra o cargo comissionado. O cargo comissionado deve existir e vai existir sempre. Mas que não, vamos dizer assim, seja dessa forma. E isso tudo, vamos dizer assim, não somos nós que fizemos, não é o servidor quem fez, porque quem
pode fazer a lei aumentando a despesa do município de 1 centavo é o executivo. Qualquer outra pessoa que fizer qualquer legislação, seja vereador, seja quem for, uma lei que aumenta o gasto do município em 1 centavo, ela é inconstitucional, ela tem vício de iniciativa. Então não somos nós que fizemos essas barbaridades todas para muitas vezes chegar no ponto que nós chegamos. Agora, o que precisa, Natália, na próxima eleição, quero pedir a Deus vida e saúde para que esteja aqui, para ver se a população também acorda, porque a populaçãozinha complicada também em termos políticos, ver se ela acorda para que a gente possa realmente colocar uma administração que vai resolver ou vai fazer a coisa tecnicamente, que aí, Natan, nós vamos nadar em tudo que é coisa boa. Nós vamos ter tudo que é coisa boa sem problema nenhum. Ô Roberto, você falou muito bem aí. E outra coisa, eu sou uma das pessoas que não concordo com a questão do adicional de tempo de serviço e prêmio incentivo para carro comissionado puro. Eu acho isso aí um absurdo. Está na lei, mas eu acho absurdo. Mas é a vontade do executivo, que ele pode cortar a qualquer momento, mas não corta, porque não tem interesse. E a gente sabe o seguinte, o que economiza aí, não vou nem falar que poderia ser reajuste, não. O que economizaria nisso no mês, daria para dar um cartão alimentação mais gordo no final do ano. Um carro comissionado recebe 2 prêmios incentivo por ano, recebe 2% para cada ano trabalhado e podendo averbar todo o tempo que ele ficou de carro comissionado na prefeitura. Então tem gente aí que ganha um valor absurdo, exatamente porque pode averbar o tempo. E dizendo o seguinte, completando isso aí, que isso são coisas prerrogativas de servidores efetivos, que passaram por prova, pelo crivo de uma prova, e depois foram nomeados e passaram pelo crivo do estágio probatório para se tornarem efetivos. Então é o seguinte, tem coisa que eu não concordo e não vou concordar e não entra na minha cabeça. Um dia nós vamos ver um prefeito que vai pensar dessa forma, e eu tenho certeza que o município vai funcionar redondinho, sem problema nenhum. E sem essa preocupação de gastar fortuna com propaganda, obras eleitoreiras, obras políticas, não, fazer a coisa técnica, sem problema nenhum. Deus te ouça. Roberto, vamos dar seguimento aqui no programa e vamos falar o seguinte, essa semana nós tivemos mais 2 novas adesões ao sindicato, né? A Érica Cristina Ventura de Paula, moradora lá do bairro do distrito de Lobo Leite. Um abraço para você, Érica, foi um prazer te conhecer. Vá lá no sindicato, converse conosco, vamos tomar um café, conversar, bater um papo, que eu vou ficar satisfeitíssimo em ouvir. E o sindicato é para isso, é para esse convívio, é para levar lá as coisas para a gente resolver, saber da carreira de cada servidor. Eu vou estar lá presente para poder recebê-los. E a Dora Aparecida Severino, morador do residencial Walter Monteiro. Dora, um abraço para você também, foi um prazer recebê-la lá. Fique à vontade para ir no sindicato, conheça os nossos convênios. Em breve nós vamos estar com um materialzinho lá com todos os convênios. Nós estamos fazendo uma revisão para aqueles que queiram continuar, colocar os descontos, tudo tabelado bonitinho para cada servidor. Um manual, né? Um manualzinho de convênio. Cada servidor saber o seguinte, nessa instituição eu tenho desconto de X. Para que eles já chegam lá e já falam, minha carteirinha está aqui, eu sou sindicalizado. Só para te dar um exemplo, Natan, nós estamos distribuindo agora nas APEC, sem correio, para não gastar dinheiro, a verdade é essa, os manuais de convênio, que são convênios tanto para a área médica de uma maneira geral, como para viagem e tudo. Nós temos um manual super completo e também estamos entregando uma folhinha para todos os nossos associados. Então, na verdade, tudo isso a um custo relativamente pequeno. É isso aí. E aí eu quero ler aqui também os convênios que a gente tem celebrado com o sindicato. Fisioterapeuta Francislaine Sabará Santos, com sede na Clínica Corpus, a Rua Marechal Floriano, Centro de Congonhas. O telefone da clínica é o 3731-9324. Então, fisioterapeuta Francislaine Sabará Santos, lá na Clínica Corpus. Quem quiser agendar uma fisioterapia ou conversar com relação a Francislaine com valores, é só ligar no 3731-9324. O endereço ali na Marechal Floriano, bem pertinho da feira coberta, né? Outra conveniada nossa é a AR Fonoaudiologia. Essa está situada lá na Avenida Marisa de Souza Mendes, número 1107, sala 2B, bairro Soledade, na cidade de Ouro Branco. O telefone lá é o 3938-0988. Então, a quem precisa aí de um especialista em fonoaudiologia, é só conversar com o pessoal da AR Fonoaudiologia lá na cidade de Ouro Branco. O telefone é 3938-0988. Clínica Cuidar Especialidades, na Praça Juscelino Kubitschek, número 26, Centro, em Congonhas. O telefone é 3731-1474. Lembrando que essa clínica é do Dr. Gilmar Seabra, está situada ali na praça ali pertinho do Correio, aquela praçazinha ali. Então, quem quiser consultar
com o Dr. Gilmar Seabra na clínica Cuidar Especialidades. É só ligar lá no 3731-1474, informar que é do sindicato, que vai saber o seu desconto e poder marcar a sua consulta com o Dr. Gilmar. Outro conveniado nosso é a nutricionista Vanessa Manso. O consultório dela é situado na rua Padre João Pio, número 175, no bairro Matriz. O telefone é 3731-4105. Então, quem quiser ter o cuidado com a alimentação, bater um papo com a nutricionista, nós temos um convênio lá com a Vanessa Manso. Então, o endereço é na rua Padre João Pio, número 175, na Matriz, e o telefone é 3731-4105. E aí eu já mando também um abraço para a Vanessa Manso, a quem eu tenho uma amizade, gosto muito dela. Na quinta-feira eu a vi na Avenida do JK, ela me cumprimentou. Então, Vanessa, um abraço para você, muito obrigado por ser nossa parceira. E eu vou passar agora a palavra para o meu amigo Roberto aqui para ler os aniversariantes da semana. Você está fazendo aniversário e todos querem muito te abraçar. Aniversariantes do dia 14 de janeiro: Angelita de Paula Braga, Guilherme Alvarenga Fontanha e Luciene Marli de Rezende. Aniversariantes do dia 15 de janeiro: Célia Aparecida Gabriel, Lívia Maria Magalhães e Paulo Maia. Aniversariantes do dia 16 de janeiro: Denner Alexandre Pereira, Luiz Guedes de Souza e Rosângela Ferreira da Costa Braga. Aniversariantes do dia 17 de janeiro: Débora Nunes Abreu, Eliete Ventura Gonçalves, Geralda Pereira de Carvalho e Jane Rosária de Souza Pereira. Aniversariantes do dia 18 de janeiro: Alzira da Paixão Silva, Aparecida do Carmo Santos Ferreira, Cláudia Isabela Fernandes Seabra, Gislene de Fátima Rocha Justino, Rosângela Maria Alves e Sandra Rosane Evangelista. Aniversariantes do dia 19 de janeiro: Elton Aguiar de Oliveira e Selma Maria de Paula Veloso. Aniversariantes do dia 20 de janeiro: André Lopes de Paiva e Luciomar Sebastião de Jesus. A todos vocês, né, um feliz aniversário, que essa data se repita por muitos e muitos anos, né? E que a gente possa também no ano que vem, se Deus quiser, estar aí citando o nome de todos os nossos associados. Parabéns a você nesta data querida. Um abraço a todos os aniversariantes e que vocês sejam muito felizes, tenham saúde, paz, felicidade e que o ano seja próspero e que na mesma data, no próximo ano, a gente esteja aqui falando o nome de todos vocês. Quero mandar um abraço especial aqui para a Érica Cristina, que associou e conversou comigo essa semana lá na sede do sindicato, né? Érica, não esqueci de você, conforme eu já falei aqui, nós vamos ter uma reunião com o secretário de administração para tratar daquele assunto que você me informou. E um abraço também ao meu amigo França e ao Paulo Marujo, que esteve lá também na sede do sindicato para poder falar dos movimentos sociais. Sabe, Roberto, eu entendo o seguinte: o sindicato, além de ser representativo dos trabalhadores, a gente tem que estar no meio do povo. A gente precisa estar ligado nos movimentos sociais, porque é isso que dá energia, é o combustível para o sindicato, que, querendo ou não, faz parte também do movimento social. Nós estamos representando a categoria dos trabalhadores, mas a gente de forma nenhuma pode deixar de manifestar com relação às outras coisas que acontecem na comunidade de uma forma geral. Então, o Paulo Marujo mais o França estiveram conosco lá essa semana para falar de um projeto de valorização das culturas, né, regionais, das culturas raciais e tal. E eu firmei com ele lá uma parceria que a gente vai estar sempre aqui divulgando, nós vamos estar imbuídos na causa, nós precisamos de vivenciar isso, nós não podemos esquecer que o sindicato, ele, apesar de ser representativo aqui dos servidores públicos, mas ele está ali para vivenciar tudo que é da vida do trabalhador e do ser humano de uma forma geral. Então eu quero mandar um abraço aqui para o França e para o Paulo Marujo e falar que o sindicato é empenhado e estará empenhado nos movimentos sociais. Ô Roberto, nós estamos chegando ao fim. Eu quero mandar um abraço lá em especial também para o pessoal lá de casa, minha mãe, minha esposa, a minha irmã Natália, minha esposa Érica, a minha filhinha que está lá em casa me ouvindo sempre, vai ficar lá no rádio, o papai está falando. E mandar um abraço especial a todos os servidores ali do prédio do edifício JK, que me atendem de uma forma bastante zelosa. Agradeço a todos vocês pelo tratamento e vejo também que vocês tratam os servidores e a população de Congonhas de uma forma também assim.
E um abraço especial também ao Zé Paulino, a todos os servidores que estão aí dia a dia batalhando, ganhando seu dinheirinho e prestando serviço para a comunidade de Congonhas. Eu não poderia deixar, né, Natan, de mandar aqui um abraço aqui para as minhas 3 novas paixões, né? Pro Enzo, pra Mariana e pra Larissa. O Enzo tá uma teteia, o Enzo tá um trem de doido, um trem de maluco, vamos dizer assim, né? Então ele tem chegado lá em casa, eu já falei que eu vou mudar meu nome, eu não vou chamar Roberto, vovô mais não, é chamar o Kinder Ovo. Porque ele vai chegando, na hora que ele abre a porta, é o vovô, meu Kinder Ovo. Então não me chama de vovô, mas me chama de Kinder Ovo, é melhor, né? Mandar também um grande abraço aqui para minhas filhas, né? Para Tatiana e a Priscila. Mandar um abraço aqui para meus genros, para o Ney e o Ítalo, né? Para minha esposa Sheila, né? Para a secretária Luzia, né? E seu esposo Paulinho também. Mandar um grande abraço também para a secretária Marlene e seu esposo. Não poderia esquecer aqui do Zé Adão também, os seus netinhos. Zé Adão também foi um servidor exemplar aí no município de Congonhas, uma pessoa que realmente nós temos muita coisa, muitos benefícios, assim, muitas vantagens que nós temos hoje. Nós temos que agradecer muito ao Zé Adão, que era uma pessoa também que conhecia muito o serviço público, nos ajudou muito enquanto esteve lá. Gostaria de estar mandando um grande abraço aqui também, né, para o Antonildes, para o Cacá, o Guinê, o Nenê, o Natinho, né, o Leandro, o Paulinho, o Francisco, o Altair, o Afonso, né, o Brás Correia, sua esposa Leila, lá no seu bairro. Né, um abraço para eles aí também. Né, para o João Paulo, né. E gostaria de estar mandando um grande abraço também aí, o Natan, para toda a diretoria do sindicato, mandar um grande abraço aqui também para os servidores públicos de uma maneira geral, para os aposentados, né? Para esses servidores aí que estão nesses postos de saúde aí, melhorando a qualidade de vida aí de toda a população, enfim. E mandar também um grande abraço aí para toda a população congonhense, né? E no mais, que estamos chegando ao final do programa, eu gostaria de dar uma boa tarde a todos e até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Esse aí, Roberto, só não esquecer também do nosso vice-presidente Chininha, que apesar de já estar em fase de recuperação da cirurgia, está passando também por uma fase de recuperação do filho, que sofreu um pequeno acidente lá. E um abraço ao Tico também, que hoje não esteve presente, mas justificou também a sua ausência. Um abraço a toda a nossa diretoria e pro Laércio também lá na obra. O Laércio tá de férias, né, rapaz? Então aí tá ligadinho no rádio. Um abraço para você, uma boa tarde a todos e até a próxima semana, se Deus quiser. Quando penso em você, fecho os olhos de saudade. Tenho tido muita coisa, menos a felicidade. Correm os meus dedos longos em versos tristes que invento, nem aquilo a que me entrego já me dá contentamento. Pode ser até amanhã, sendo claro feito dia, mas nada do que me dizem me faz sentir alegria. Eu só queria ter do mato um gosto de framboesa pra correr entre os canteiros e esconder minha tristeza. Eu ainda sou bem moço pra tanta tristeza. E deixemos de coisa, cuidemos da vida, pois se não chega a morte ou coisa parecida e nos arrasta, moço, sem ter visto a vida. Eu só queria ter no mato um gosto de framboesa pra correr entre os canteiros e esconder minha tristeza. Eu não sou bem moço pra tanta tristeza. E deixemos de coisa, cuidemos da vida, pois se não chega a morte ou coisa parecida e nos arrasta, moço, sem ter visto